Boa tarde, gente. A gente está voltando aqui com o nosso programa ao vivo do Esquerda Diário. Nossa última apresentação ao vivo foi logo após a eleição do Bolsonaro, no ano passado. A gente está retornando aqui hoje com 3 convidados muito importantes. A Maíra Machado, que foi candidata a deputada estadual pelo MRT no ano passado, é professora da rede estadual, dirigente do MRT. Vamos receber também a Graziele, que é professora aqui do município de São Paulo. Ela atualmente está em greve junto aos funcionários do município de São Paulo. E vamos receber também o Felipe Guarnieri, que é metroviário, também passaram por um processo de mobilização na semana passada. Acho que bastante gente foi acompanhando aqui no Esquerda Diário, a gente foi compartilhando uma série de notas em relação a todas essas lutas. E na verdade, antes de eu chamar aqui os nossos convidados, queria só demarcar um pouco que a gente está voltando com a nossa live, hoje aqui no dia 9 de fevereiro, numa situação bastante dinâmica a nível nacional e internacional, né? A gente começou um ano, parece que a gente já está em julho, e na verdade é só 9 de fevereiro e a gente já tem aí uma agenda de ataques contra os trabalhadores, contra as mulheres, uma série de declarações absurdas, né, por parte tanto do Bolsonaro, da família Bolsonaro, da equipe econômica, os militares que hoje fazem parte do governo, como numa quantidade, enfim, comparável apenas com o regime militar. E na verdade a gente está trazendo essa live no meio de toda essa situação bastante dinâmica, justamente para pautar um pouco desses debates que estão rolando aí pelo país, enfim, todas essas situações que a gente está acompanhando, né? O Esquerda Diário, que a gente está fazendo esse programa ao vivo aqui hoje, vale lembrar, é uma mídia internacional, está presente em 11 países, em 7 idiomas. Então boa parte também das notícias que a gente compartilha aqui na nossa página, convido todo mundo a visitar www.esquerdadiario.com.br. Boa parte delas são uma contribuição internacional de redatores, colunistas de todo mundo, que participam aí desse processo constante de reflexão, de expressão das lutas operárias, de debate, análise política e econômica em todo o mundo. Então esse cenário internacional, acho que vale a pena a gente pegar a partir daí, né? A Esquerda Diária é uma mídia de esquerda, marxista, então vale a pena a gente olhar para a nossa situação nacional a partir de ver que internacionalmente são vários fenômenos que impactam muito na política nacional e na dinâmica do próprio governo Bolsonaro aqui no Brasil. Então, vale dizer que a gente está aí num processo de uma crise orgânica, né, que em vários países significou a deslegitimação dos partidos tradicionais, que levou a que a burguesia tivesse que recorrer a figuras outsiders, né, da política, dizendo que eram, enfim, gente que não era da política, que é gente de fora, gente igual ao povo e tudo mais. A gente ouviu bastante esse discurso durante as eleições do Bolsonaro e, na verdade, levou à ascensão de presidentes da extrema-direita, né? Eu vou citar alguns nomes aqui: o Matteo Salvini, da Itália, o Viktor Orbán, da Hungria, também o Andrzej Duda, da Polônia, e o próprio caso do Bolsonaro aqui no Brasil. Né? E todos esses governos eles vêm com um discurso protecionista, de proteção nacional e tudo mais. O Trump, inclusive, é um deles, né? Inclusive, parte desse discurso é o que vem aí enchendo a linguiça dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E, na verdade, eu estou trazendo todos esses temas também para a gente ver que existe internacionalmente esse processo de ataques que a gente viu no Brasil. Ele acontece em vários países pelo mundo e também as respostas da classe trabalhadora também são vistas internacionalmente. Tem um fenômeno bastante especial que a gente tem trazido uma série de notícias, que é o fenômeno da França, dos coletes amarelos. Na verdade, hoje a gente não vai poder pautar ele aqui, porque é um processo que valeria muitas notas e muito tempo aqui da nossa live. A gente vai dedicar um momento do nosso próximo programa ao vivo justamente para debater essa questão da França. Também temos correspondentes lá do CCR, estão participando ativamente do processo de luta dos coletes amarelos, com uma perspectiva operária, né? E a gente já pediu para os companheiros enviarem para a gente uma saudação, um vídeo contando um pouco do processo que estão vivendo lá. Hoje a gente conseguiu, a partir do acompanhamento internacional do processo da Venezuela, também um processo bastante importante, que mostra como, na verdade, esse protecionismo nacional que sai da boca do Trump e de vários outros desses governantes que a gente tem visto, né, aí pelo mundo, também na Inglaterra, com a saída da União Europeia, o Brexit, também tem todo um discurso de valorização da economia nacional, etc. Mas o que a gente vê é que por trás tem uma política intervencionista dos Estados Unidos contra o povo venezuelano, que carrega junto com isso agora a tentativa de um golpe de Estado na figura do Guaidó. Então eu vou chamar aqui o pessoal aqui que está participando aqui como os organizadores técnicos da live, já prestar um agradecimento aqui ao pessoal. Sem eles nada disso seria possível. Vou pedir para eles trazerem aqui um vídeo que é de nosso companheiro Christian Castilho, dirigente do PTS,
na Argentina, nossa organização irmã na Argentina, que compõe a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que agora tem uma série de deputados nacionais e estaduais ali dentro do parlamento, justamente para fortalecer as lutas, impulsionar as lutas e denunciar toda a podridão que a gente sabe que faz parte do regime, seja na Argentina, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo. As democracias, elas são a serviço justamente de enriquecer e manter o poder, né, dos ricos e poderosos que comandam os regimes por todo o mundo, né, numa situação internacional onde o capitalismo domina a política, domina a economia. Então, na verdade, eu vou chamar esse vídeo, é uma fala do Cristian Castilho num ato que foi chamado pela Frente de Esquerda em frente à Embaixada Venezuelana, em Buenos Aires, e ele vai contar um pouco de como a gente está lendo esse processo que está acontecendo na Venezuela. Traz o vídeo aí pra gente. O dirigente nacional do PTS del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Compañeras, compañeros, en estos días hemos visto múltiples expresiones de cinismo. Aquellos que defienden y son amigos de los gobiernos más dictatoriales del planeta, como el gobierno de Donald Trump, posa de demócrata. Aquellos gobiernos que son tributarios de toda la derecha golpista latinoamericana, posan de demócratas. Un Bolsonaro que dijo que la dictadura brasilera se había equivocado en solo torturar y no asesinar muchos más trabajadores, jóvenes y campesinos. Un Iván Duque que continúa a Uribe y sus paramilitares en Colombia, un país del cual los medios argentinos se callan la boca y que solo en el año 2018 dio el asesinato de 252 luchadores sociales y derechos humanos, es decir, después de la firma de los llamados acuerdos de paz. Un Macri, heredero y parte del clan que se enriqueció con la dictadura argentina. Un Piñera que viene con la derecha pinochetista. Todos ellos posan de que en Venezuela quieren defender la democracia y los derechos humanos, cuando en realidad lo que están haciendo es hacerle de avanzada a los intereses de Estados Unidos por el petróleo, por el oro, por el coltán y por todos los recursos naturales de Venezuela. Guaidó y la derecha venezolana hacen demagogia con la crisis social y con los padecimientos de su pueblo. Dicen que la situación es intolerable y efectivamente lo es, pero no tardaron mucho en desenmascararse frente al embargo petrolero de Trump, que solo significará mayores penurias para el pueblo de Venezuela. Guaidó salió a apoyar esa medida arrogante, imperialista, de sometimiento del pueblo venezolano y de toda América Latina. Ese embargo ya es uno de los puntos más avanzados de este plan general que quiere o forzar un golpe de Estado o algún otro tipo de salida favorable a los intereses de Estados Unidos. Y el Frente de Izquierda, como aquí se señalaba, tiene el orgullo de ser la primer tribuna que se levanta en este país para denunciar esa injerencia imperialista, para denunciar el plan de Trump, los Bolsonaro y los Macri, y para denunciar que no nos extraña que los que hambrean al pueblo argentino con tarifazos, con salarios de hambre, con sometimiento al FMI, quieren que la bota del imperialismo pise cada vez más fuerte en Venezuela. Y tenemos además la posibilidad de hacerlo porque nuestro Frente de Izquierda nunca fue seguidista de Maduro. Nunca creímos en la idea de que el socialismo se hacía desde arriba y de la mano de las Fuerzas Armadas y desde el propio Estado capitalista. Venezuela hoy está en crisis, no por ser socialista como dice la derecha, sino porque no hay socialismo en Venezuela. Porque Maduro ha pagado la deuda externa sobre el hambre de su pueblo. Porque no ha obligado a la repatriación forzosa de más de 600.000 millones de dólares
los ricos de Venezuela se llevaron al exterior, algunos de los que están con la derecha y otros de los que están con Maduro. Porque el régimen venezolano ha cancelado la vigencia de los convenios colectivos de trabajo para los empleados públicos. Y frente a esto, que ha agravado una situación derivada también de la caída de los precios del petróleo, que cayeron brutalmente en el caso venezolano y que demostraron que cuando era la época de vacas gordas, nada se hizo por un cambio en la estructura económico-social del país, que siguió dependiendo de la renta de petrolera como antes de que asumiera Chávez. Frente a esa situación, el plan de la derecha es congelar salarios, liberar los precios, abrirse al capital extranjero y seguir pagando la deuda. Es decir, un plan FMI fortalecido. ¿Cómo con esa política que sufre el pueblo argentino y en tantos otros países puede pensarse que Venezuela va a salir de la crisis? El plan de Guaidó y los que lo siguen es reforzar el sometimiento semicolonial de Venezuela. Mis compañeros de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo de Venezuela me decían que la situación es tan difícil que muchos trabajadores dicen, bueno, pero peor que esto nada puede haber. No, compañeros, se equivocan quienes piensan así. El plan en curso va a agravar cada una de las situaciones que está sufriendo hoy el pueblo venezolano. Y por eso esta tribuna que levantamos acá, para decir que la salida tiene que ser otra, que la salida al hambre y al sometimiento de Venezuela solo puede venir de parte de los trabajadores, conquistando su independencia política y, en primer lugar, enfrentando la injerencia y la agresión imperialista. Fuerza, compañeras y compañeros, abajo la injerencia estadounidense, abajo las sanciones a Venezuela, abajo Guaidó, el títere de Trump, y en nuestro caso plantear que la salida es por un gobierno de la clase trabajadora en Venezuela, ningún apoyo político al gobierno de Maduro. Fuerza, compañera y compañeros, por la unidad socialista de América Latina. Gente, realmente uma situação dramática que o povo venezuelano está vivendo hoje, né? Chegaram dados aí, gente que fez pesquisas de que a população venezuelana, inclusive, no último período, no último ano, perdeu em média 12 quilos de peso, justamente pelo valor da comida, pelo empobrecimento brutal que a população está vivendo, no marco de um congelamento de salários. Então realmente estamos aí junto com o Christian Castilho, nessa reivindicação por uma saída independente dos trabalhadores, pela sua independência política inclusive, e também pela solidariedade internacional, que nesse momento é muito importante, que a gente seja inclusive oposição nos nossos países contra essa política, essa ingerência imperialista, sem prestar nenhum apoio político ao governo do Maduro e antes dele também ao chavismo, que é bastante responsável pela situação a que chegou a Venezuela hoje. Então, só antes da gente puxar aqui para o intervalo, eu queria apresentar rapidamente, o Christian Castilho fala aí do socialismo, da unidade socialista da América Latina, né? Na verdade, a gente se referencia em muitos autores e lutadores revolucionários que já pisaram já pisaram esse mundo, muitos deles já morreram nesse centenário do assassinato da Rosa Luxemburgo, a principal revolucionária da história mundial. A gente está lançando aqui no Brasil, junto com a editora Boitempo, nós da ISC, da editora Boitempo, a biografia da Rosa Luxemburgo, escrita pelo Paul Froelich. Ela tem o prólogo da Diana Assunção, militante da MRT, e o pós-fácio da Isabel Loureiro, e elas duas vão estar num debate de lançamento da biografia da Rosa Luxemburgo na USP no dia 26. Queria antes aqui no intervalo convidar todo mundo a participar dessa atividade. Certamente há muito a aprender com a história da Rosa Luxemburgo. Começou a militar aos 15 anos de idade, tem muito para contar e para inspirar as jovens lutadoras, meninas e mulheres que estão despertando para a luta agora e estão buscando alternativas de como se organizar, de qual estratégia defenderem. Rosa foi uma grande estrategista. Então a gente está trazendo aqui essa contribuição no ano-chave da história mundial, que é o ano de 2019, com governos como o de Bolsonaro, enfim, Trump, essa experiência de vida e de luta da Rosa Luxemburgo. Então vou chamar o intervalo aí rapidinho para depois a gente poder receber aqui a Mayra Machado e conversar um pouco com ela. Até já!
Estamos de volta aqui com o programa ao vivo do Esquerda Diário. Esquerda Diário, que é parte de uma mídia internacional, está em 11 países, 7 idiomas. A gente está online aqui hoje para debater um pouco dessa situação bastante dinâmica que a gente está vivendo desde o início do ano, né? Uma agenda de ataques brutais contra a classe trabalhadora, em especial com uma mira sobre as mulheres e a juventude. E para debater um pouco essa situação nacional, a gente está recebendo aqui hoje a Maíra Machado, está aqui conectada também na nossa live, né, Maíra? Bem-vinda. A Maíra, que é dirigente do MRT, professora do estado de São Paulo, dá aula ali na região de Santo André, e a Maíra vai comentar um pouco com a gente essa situação que a gente está vivendo, né? Maíra, eu queria começar debatendo um pouco com você. Enfim, foi um curso, né, de intervenção e de uma política que a gente viu nos últimos anos desde o golpe, pautada pelo judiciário, né, aqui no Brasil. A gente viu inclusive que as eleições do ano passado foram totalmente manipuladas pelo judiciário a partir da prisão arbitrária do Lula, né? A gente aqui no Diário sempre foi dizendo que a gente não presta nenhum apoio político ao PT e ao Lula, mas a gente sabia já que essa intervenção do judiciário sob tutela dos militares significava muito de ataques que iam vir contra os trabalhadores e a juventude. E na semana passada a gente viu que o Moro anunciou um pacote de medidas que trazem os métodos da Lava Jato para dentro do regime. Eu queria que você comentasse um pouco o que vem nesse pacote e, enfim, por que é tão importante, né, que a gente paute ele e também organizar uma resistência contra essas medidas. Primeiro, boa tarde, queria agradecer o convite do Esquerda Diário para poder fazer essa discussão. Eu acho que a gente está realmente num momento muito importante, né, da situação do nosso país e muitas coisas estão em jogo, mas uma das principais coisas que estão em jogo nesse momento é, de fato, a nossa condição de vida, né, o nosso emprego e, inclusive, né, a nossa defesa frente a uma série de ameaças que são colocadas para a população, porque a burguesia, né, com o governo Bolsonaro à frente, quer implementar uma série de medidas contra a população, e esse pacote do Moro, que ele chamou de um pacote de medidas para combater a corrupção e o crime, na verdade, são medidas que vão se voltar diretamente contra a população, diretamente contra os trabalhadores que fazem greve, diretamente contra a juventude, o povo negro, que já sofre com milhares de mazelas no nosso país, né? Então, assim, ele apresentou um pacote com 14 pontos, com 14 mudanças, né, propostas de mudanças nas leis, que incluem, entre elas, pontos do Código Penal, pontos do Código do Processo Penal, leis de execução penal, lei de crimes hediondos, o Código Eleitoral, enfim, uma série de medidas que ele usa, para combater a corrupção, mas a gente vai ver que, na verdade, são medidas que vão se voltar contra o conjunto da população. Por exemplo, uma das medidas, entre as várias que ele propõe no pacote, é acabar com o fim da presunção de inocência. Então, permite que as pessoas sejam presas sem nunca terem tido julgamento, né? Isso não é uma novidade na história do país. Na verdade, 40% da população carcerária brasileira nunca foi julgada, nem em primeira instância, né? E agora, na verdade, vai legitimar a prisão em segunda instância. A gente acompanhou um processo importante no país, que foi a prisão arbitrária do Lula, como você mesma citou, que impediu no ano passado que a população tivesse o direito de decidir em quem votar. A gente não presta nenhum apoio político ao PT, mas a gente sabe que a prisão do Lula dessa forma é justamente para poder encarcerar em massa a juventude, encarcerar os trabalhadores que venham a se mobilizar. Por isso a gente exige a liberdade imediata do Lula, porque é uma prisão arbitrária, mas mais do que isso, é muito importante que a gente discuta o que está em jogo nesse momento com a apresentação desse pacote. Além disso, legitima nesse pacote do Moro a legítima defesa do policial, né? Até fala ali, se o policial se assustar, for pego de surpresa e tudo mais, ele pode atirar para matar com a certeza que ele não vai ser punido. A gente sabe que no nosso país tem uma matança generalizada, uma das polícias mais assassinas do mundo. Pra gente ter noção, são em média 14 casos de pessoas assassinadas pela polícia no Brasil, né? Pessoas que, na verdade, assim, não tem nenhuma explicação, são pessoas inocentes. Tem alguns casos que ficaram emblemáticos na história do país nos últimos anos, como, por exemplo, o caso do Amarildo, que foi assassinado e por muito tempo, né, a população perguntou onde está o Amarildo, né? Então é um caso emblemático, isso no Rio de Janeiro. Ou Douglas, que foi um jovem, né, de 15 anos assassinado aqui na zona norte de São Paulo pela polícia. São vários casos de crianças que são assassinadas e tudo mais, que a polícia já usa esse recurso de dizer que foi pega de surpresa, então teve que matar. E agora o pacote do Moro legitima que isso siga acontecendo e se aprofundando. Uma outra coisa que ele coloca no pacote é poder combater as organizações criminosas,
que lá ele cita o PCC, o Comando Vermelho, as milícias, que a gente sabe que tem milhares de ligações, não somente com a própria polícia, mas também com os governos, com os políticos da ordem, e ele não cita aí nesse processo o MST, o MTST, mas a gente sabe, né, que o Bolsonaro declarou, inclusive durante a campanha eleitoral, que ele julga que essas são organizações criminosas, então ele não cita aqui no pacote, mas abre, né, um precedente para isso, e inclusive abre um precedente para que as organizações de esquerda, os movimentos sociais, os sindicatos também sejam enquadrados como organizações criminosas. Então, assim, é uma questão muito importante, porque ao passo em que eles querem implementar uma série de reformas para atacar os nossos direitos, eles também querem impedir a nossa organização e o nosso combate a essas reformas. Além disso, tem mais algumas coisas que, assim, são realmente preocupantes, que colocam pra gente a necessidade de se organizar imediatamente para que a gente possa combater essa proposta do que eles chamam de combate à corrupção. Por exemplo, vai ter uma premiação para os policiais que conseguirem arrancar uma confissão. Assim, como é que os policiais arrancam confissão? Já acontece isso no Brasil, na ditadura foi um momento assim específico, né, desse processo, que é arrancar confissões em base à tortura e depois premiar esses policiais. Então, no final das contas, é um pacote que legitima a tortura no país. Além disso, tem um chamado para que as pessoas que tenham algo a delatar, não se sabe bem o que, né, crimes, né, que a gente sabe que hoje, frente a esse governo de extrema-direita, tipo, o que eles julgam como crime, são coisas que, na verdade, são ligadas à nossa luta cotidiana pelas nossas condições de vida, né, então vai premiar as pessoas que ligarem na ouvidoria e delatarem o que elas consideram um crime. Então, assim, legitima o dedo duro, né, legitima, inclusive, uma perseguição, né, por parte da população, em troca dessa premiação para denunciar o que pode ser considerado crime. Então, assim, são medidas arbitrárias, expressa, né, um aprofundamento da arbitrariedade do judiciário nesse momento, e uma coisa assim que eu fico sempre pensando é se a gente tem, né, uma pessoa como Lula, né, que apesar de não concordar com a política que ele defende, tipo, foi uma prisão arbitrária. Imagina o que esses caras querem fazer com a população que se mobilizar, com os trabalhadores que fizerem greve, se utilizando dessas medidas que foram usadas durante a Lava Jato, com a desculpa de combater a corrupção, e a gente sabe que, na verdade, os corruptos estão soltos, inclusive seguem na vida política, todos eles. Imaginem o que eles vão utilizar contra a classe trabalhadora em greve, lutando pelos seus direitos. Então, são medidas assim que a gente tem que analisar muito bem e poder combater na medida em que a gente combate todas as medidas que estão sendo feitas contra as nossas condições de vida, as diversas reformas, enfim, uma série de coisas que esse governo está propondo para que a gente tenha que trabalhar até morrer, para que a gente não tenha nenhum direito trabalhista e a burguesia siga lucrando milhões como lucra hoje. Uhum. Mas eu achei interessante você falou desse pacote do Moro, né? Na verdade, teve um item que me chamou bastante atenção, essa questão da delação que você falou, né? Uhum. A gente já vê hoje o esquema de delação premiada, etc., que acontece, e na verdade o Moro fala lá que é premiar financeiramente as delações que levem à devolução de valores da União, né? As delações que levem a prender corruptos, etc. E é muito interessante a pensar a lógica, né? Porque é tão inerente a lógica da corrupção nesse Estado, no Estado capitalista, que inclusive essa medida vai levar ao enriquecimento de delegados, sim, de policiais, etc. Ou seja, é uma bonificação por, em última instância, prender um corrupto. Não faz muito sentido, né? Tipo, é justamente a legitimação dos próprios métodos da corrupção, né? Sim, totalmente. Inclusive, na própria Lava Jato, as delações premiadas que aconteciam, né, que acontecem, o judiciário e aqueles que estavam participando desse processo também recebiam uma bonificação para cada delação premiada. Então, de fato, é expandir esse método e legalizar esse método, né? Uhum. E eu achei interessante também que logo que o Moro anunciou essa medida, se explicitaram polos, né, da política. Então Maia foi lá e já disse, não, pra gente isso não vai ser prioridade, a prioridade é a reforma da Previdência. Uhum. E só se escuta em reforma da Previdência. Uhum. Inclusive é curioso porque em todos os temas, quase, inclusive temas de ataques às mulheres, ataques aos negros, ataques aos LGBTs, Folha de São Paulo, o Globo, inclusive a Globo vem numa linha, né, de oposição ao Bolsonaro, uhum, e na verdade a gente vê que todos eles em uníssono concordam que há que implementar a reforma da Previdência. Na verdade, assim, eu queria que você comentasse um pouco essa urgência do governo em implementar a reforma da Previdência. A primeira vez em que o Bolsonaro anunciou que isso era uma prioridade do seu governo, o mercado
foi a loucura, foram recordes de pontos, né, na Bolsa de Valores, tudo isso chegou a um recorde real de 98 pontos, está próximo dos 100 pontos aí a Bolsa de Valores do Brasil. Queria que você comentasse um pouco essa urgência que a burguesia está vendo na questão da reforma da Previdência e como a gente interpretar essa minuta que foi apresentada, né, pela equipe econômica do Guedes ao jornal Estado de São Paulo. Ela tem ali uma série de ataques, é importante clarificar para as pessoas o que significa, né, que não é nada desse mundo de fantasia que as mídias estão vendendo, como se a reforma da Previdência fosse salvar nossa vida, quando na verdade ela é um ataque brutal. Queria que você comentasse um pouco isso também, qual é essa medida, que pontos estão aí e como a gente se preparar também para essa resistência, né? Sim. Não, acho muito importante ver, né, porque inclusive tem bastante na população de não saber exatamente o que vai ser a reforma da Previdência, apesar de, esses dias o Rodrigo Maia deu uma entrevista e ele mesmo, meio sem querer, teve que admitir que 60% da população é contra estabelecer uma idade mínima nacional e etc, né, porque a gente sabe que essa é a mãe de todas as reformas, tiveram lutas muito importantes em 2017, principalmente contra a reforma da Previdência que o Temer propunha naquele momento, a partir do seu governo golpista, mas a intenção clara do governo Bolsonaro e dos grandes capitalistas é descarregar a crise econômica nas costas dos trabalhadores. Então o Paulo Guedes fala que se fizer a reforma da Previdência, o Estado vai economizar uma fortuna, mas vai economizar de onde? Das nossas aposentadorias. Então hoje, por exemplo, eles querem estabelecer uma média nacional de idade para se aposentar de 65 anos, sendo que para se aposentar de maneira não integral, a pessoa tem que contribuir por 20 anos. Para a pessoa ter a aposentadoria integral, ela tem que trabalhar por 40 anos. Então, assim, é uma situação muito complexa. A gente viu esses dias o Rodrigo Maia, com perdão da palavra, sem vergonha na cara nenhuma, dizendo em rede nacional que hoje uma pessoa pode trabalhar tranquilamente até os 80 anos de idade. Assim, é um absurdo a pessoa dizer isso, ainda mais numa situação nacional em que hoje a média de vida do trabalhador brasileiro é de 75 anos, nas periferias é de 58 anos, e se a gente vê o país avançando num nível de miséria, essa expectativa de vida vai diminuir. Então, quer dizer, a gente nem vive quase até os 80 anos, mas para o Rodrigo Maia, a gente pode se aposentar com 80 anos, continuar trabalhando normalmente até os 80 anos. Então, assim, de fato é uma reforma draconiana, que é para fazer com que a gente tenha que trabalhar até morrer. Mas eu fico pensando como é interessante, né, que muito se falou, por um lado, um setor da esquerda brasileira legitimou em todos os últimos anos a Operação Lava Jato, e agora setores da esquerda chegaram a apoiar o Rodrigo Maia para a eleição da Câmara dos Deputados, como por exemplo o PCdoB da Manuela Dávila. E um outro setor, que é o PDT, né, do Ciro Gomes, que inclusive se colocou nas eleições querendo parecer como um setor progressista, né, e não são, na verdade, mas também estão aliados ao Rodrigo Maia para poder implementar a reforma da Previdência. O Ciro Gomes, inclusive, vive dizendo que tem que negociar uma melhor reforma da Previdência. Mas a questão é que não tem uma reforma da Previdência que seja melhor para o conjunto dos trabalhadores. A reforma da Previdência vai vir para poder atacar, de fato, as nossas condições de vida e seguir garantindo os grandes lucros capitalistas. Essa situação para as mulheres e para a juventude é ainda mais perigosa, ainda mais dramática, né? Por exemplo, hoje a gente tem um desemprego na juventude de jovens entre 18 e 24 anos que chega a quase 27% de desemprego. Nossa. Esses jovens que ainda não têm carteira assinada já vão ser contratados já com a reforma trabalhista que foi implementada, que tem uma série de ataques ao conjunto dos trabalhadores. E mais do que isso, eles não têm garantia nenhuma de que eles vão poder se aposentar, porque o Estado quer se isentar de ter que ele mesmo, de que as empresas, na verdade, arquem com a aposentadoria, né? Então, assim, é um ataque brutal à juventude e para as mulheres também, porque as mulheres já trabalham mais, porque trabalham desde muito cedo com o serviço doméstico. As mulheres têm que cumprir dupla jornada de trabalho, às vezes tripla jornada de trabalho, e vão se aposentar com a mesma idade que os homens. Então, assim, um ataque profundo à condição de vida das mulheres, que a reforma trabalhista também colocava algumas coisas. Por exemplo, a mulher trabalhadora, mesmo grávida ou amamentando, tem que trabalhar em lugares insalubres. A rotatividade do trabalho é brutal para a vida das mulheres. A terceirização é brutal. A gente tem que saber que a terceirização tem rosto de mulher, tem rosto de mulher negra, e é justamente isso que eles querem aprofundar com a reforma da Previdência. Uhum. Nossa, mas eu achei muito interessante essa perspectiva de encarar que existe um alvo, né? Existe um alvo contra as mulheres e contra a juventude. E a gente está muito próximo aí do Dia Internacional de Luta da Mulher, né? Inclusive uma convocação internacional de mobilizações em vários países do mundo
em defesa da vida das mulheres, contra, enfim, uma série de ataques de, enfim, misoginia e patriarcado que a gente está vendo em todo mundo, com esses regimes, com presidentes de extrema-direita e tudo mais. Na verdade, me parece bastante importante esse aspecto, né, da nossa reivindicação aqui no Brasil, ou seja, um 8 de março que esteja ligado ao combate à reforma da Previdência, esteja ligado à memória de Marielle, né, que até agora não tem uma resposta sobre esse assassinato. Então também queria ver, tipo, eu sei que, enfim, nós construímos Põe Rosas também, né, a Esquerda Diário constrói, o grupo de mulheres Põe Rosas, e a gente está participando da convocação desse 8 de março, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. E eu queria ver um pouco como que você encara também a conexão entre essas lutas, entre a resistência à reforma da Previdência e a organização das mulheres, né, no marco de que tem um alvo contra nós, né? Sim. Eu acho que assim, esse 8 de março vai ser muito importante porque vai ser o primeiro ato político dentro do governo Bolsonaro. Né? Então, assim, para mim uma coisa principal é a gente conseguir discutir com as mulheres de que a nossa organização tem também um alvo que é o próprio governo, que a gente tem que conseguir combater e se colocar contra, né? Um presidente que, sei lá, fez milhares de declarações que são misóginas em diversos níveis e que tem toda uma equipe que é diretamente contra as mulheres, né? A gente viu nos últimos dias a ministra Damares, por exemplo, dizendo, né, que mulher tem que vestir rosa, menino tem que vestir azul, combatendo a questão do direito ao aborto, colocando na sua equipe agora uma antifeminista que já deu várias declarações, né, contra o direito das mulheres. Então, assim, uma situação que é, de fato, tem a reforma da Previdência, mas tem toda uma política que é poder atacar as mulheres, que se ligam também a toda uma guerra hoje que tem no país, não somente no Brasil, né, com esses governos de extrema-direita, que é uma guerra cultural, que na verdade aqui no nosso país se expressa com essas questões das mulheres, mas se expressa com políticas propostas como escola sem partido, com uma série de questões que limita a discussão sobre a questão das mulheres, sobre a questão LGBT nas escolas, que quer inclusive fazer uma cisão entre professores e alunos, porque o que o governo sabe é que essa combinação é extremamente explosiva, né, e os alunos, ao contrário do que o governo quer passar, são aliados sim dos professores, se mobilizam para poder ajudar os professores nas suas demandas. Então acho que essas questões são muito importantes. Se a gente for pensar, agora nesse início de ano, a gente teve mais ou menos 5 feminicídios por dia, a cada 24 horas no nosso país. Então tem um governo que, com todo o seu discurso, legitima esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante que a gente se organize nesse 8 de março para poder mostrar que as mulheres estão contra o Bolsonaro e contra essas medidas que estão sendo colocadas por ele, estão sendo propostas. É claro que a agenda principal do governo é conseguir aplicar a reforma da Previdência em primeiro lugar, mas essa batalha está colocada também, né, com todas essas questões que vão aparecendo no cenário nacional. Então, assim, é muito importante que a gente se mobilize, se organize para o 8 de março, né, no dia 14 de março vai fazer um ano que a Marielle foi assassinada, né, uma das diversas feridas abertas do golpe institucional. Então a gente também está se colocando por justiça Marielle. Mas mais do que isso, a gente também acha, nós do Põe Rosas, que a gente tem que ter uma mobilização que seja também contra o imperialismo norte-americano, que na verdade vem cada vez mais avançando, né, sobre o Brasil, não somente sobre o Brasil, sobre outros países também. E a gente viu nesses últimos dias uma tragédia que é assim, expressão brutal do que o capitalismo quer fazer e também do que esse governo se propõe a fazer com as privatizações, que foi a tragédia de Brumadinho, né, com a Vale se isentando da culpa, né, desde Mariana não conseguiu, aliás, não quis, né, arcar com o prejuízo que ela criou, que as empresas capitalistas criaram, e o governo Bolsonaro segue dizendo que vai privatizar e tudo mais, vai vender os nossos recursos pro capital estrangeiro. Então, assim, é uma situação em que a gente tem que se colocar abertamente contra essas medidas e exigindo também que as centrais sindicais organizem os trabalhadores e as trabalhadoras em cada local de trabalho. A gente tem um problema hoje que tem a ver com a política que o próprio PT leva à frente, quer dizer que vai ter uma resistência parlamentar, por um lado, e separar totalmente a resistência extraparlamentar. Então, inclusive chamam a luta de mulheres de uma cortina de fumaça. Exatamente. Né? Isso é terrível, é criminoso, né? Exatamente. Chamam de cortina de fumaça e aí, no final das contas, nos sindicatos, nas bases dos trabalhadores, não fazem nenhuma discussão sobre a questão da mulher, tratam como se a demanda das mulheres fosse diferente das demandas do conjunto da classe trabalhadora. Assim, é uma política criminosa, porque na verdade as demandas das mulheres são demandas que fazem parte do conjunto da classe trabalhadora e a gente tem que atuar para que o conjunto dos trabalhadores tomem essas demandas para si.
E além disso também exigir que a esquerda se posicione, né? Hoje o PSOL, por exemplo, dobrou a sua bancada de parlamentares, tem uma série de mulheres que foram eleitas e essas mulheres têm que se colocar a serviço de organizar essa luta, de poder mobilizar em cada local de trabalho, de estudo as mulheres para que a gente possa combater os ataques que estão por vir. É uma tarefa que está colocada, é necessária, é muito importante e está colocada pra gente porque a classe trabalhadora brasileira ainda vai lutar muito contra os ataques que estão colocados. Então a gente tem que sim exigir das centrais sindicais para que não tenha essa separação e para que a gente possa se organizar a partir dos nossos locais de trabalho contra os ataques. Muito bom. Antes de eu chamar o próximo vídeo aqui, queria só trazer um pouco para esse tema. A Maíra tocou bastante bem, na verdade, como a gente está face a um nível de recrudescimento dos ataques contra os trabalhadores, né, várias medidas dos governos a nível internacional para que os trabalhadores paguem pela crise, e dentro disso a gente vai vendo uma atrás de outras tragédias do capitalismo. A gente viu inclusive essa semana agora jovens de 14 e 15 anos morrendo pela ganância do time de futebol. Sim. Essa tragédia terrível, um incêndio que matou 10 jovens, que dormiam inclusive no lugar de um estacionamento, teoricamente era para ser um estacionamento, né, do time, e na verdade ali era um alojamento desses jovens, foram mortos por um incêndio ali, uma responsabilidade total do time, um time milionário, bilionário. Na verdade mostra como para os lucros capitalistas a vida humana não importa. E a gente viu esse acontecimento triste, trágico que foi em Brumadinho, um resultado total da privatização da Vale, que é de responsabilidade, né, do governo do PSDB. A FHC vendeu a Vale, mas o PT depois, pela voz da Gleisi Hoffmann, disse que era contra a privatização, mas na verdade passou 13 anos governando sem reverter em nada o processo de privatização da Vale, inclusive permitindo uma série de afrouxamentos das leis de fiscalização, etc., que levaram a que Brumadinho, inclusive, mesmo condenada, seguisse sendo uma barragem instalada. Então vou chamar rapidamente aqui um vídeo da Flávia Vale. A Flávia foi candidata a deputada nossa também do MRT lá em Minas Gerais. Ela foi pessoalmente lá em Brumadinho, gravou alguns vídeos contando o que estava acontecendo por lá e tudo mais. E ela mandou aqui um vídeo contando um pouco da situação e também como a gente enxerga esse problema dessa tragédia capitalista, que dentro dela tem uma negação total do direito à vida humana, o direito à vida dos trabalhadores. A grande maioria dos mortos eram trabalhadores, inclusive terceirizados, negros, né? O Minas Gerais, historicamente, um cemitério das massas negras, né? A mineração destrói as vidas negras ali há séculos. E na verdade a Flávia mandou uma saudação contando também um pouco do problema ambiental que está ligado à tragédia de Brumadinho. Queria chamar aí para o Bruno já colocar para a gente esse vídeo e a gente poder debater também um pouco esse tema. Olá, eu sou Flávia Vale, sou editora do Esquerda Diária e também professora da Rede Estadual em Minas Gerais. A gente vive aqui no nosso estado, nessas últimas semanas, uma situação de verdadeira comoção e revolta devido a mais um crime da Vale, agora em Brumadinho, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que já deixou centenas de mortos e desaparecidos, como consequência da busca incessante da Vale por seus lucros, que coloca essa política acima da vida das pessoas e do meio ambiente. Aqui, o nosso estado, a gente vive uma verdadeira bomba relógio, porque a gente tem outras 200 barragens como essa que se rompeu em Brumadinho e que é fruto de um modelo de mineração que coloca a ganância capitalista acima da vida e do meio ambiente. Por isso que a gente tem que batalhar pela estatização da Vale sob gestão dos trabalhadores e controle da população e dos ambientalistas, que a gente tenha representantes eleitos nas universidades, nos locais de trabalho, para que a gente possa transitar para um novo modelo de mineração que não seja insustentável com o meio ambiente e que não seja um modelo de mineração assassino. Por isso é necessário para a gente caminhar por uma política que proíba esse tipo de barragens de rejeitos líquidos na mineração no nosso estado e que se choque com os lucros dos grandes capitalistas. O modelo de mineração, o modelo de privatização da Vale, ele começou no ano de 1997 com o Fernando Henrique, que privatizou a Vale a preço de banana, e que ela foi vendida num valor equivalente a 5% do lucro que essa empresa conquistou em todos os anos depois de sua privatização. É escandaloso isso, é ridículo, porque os empresários eles ganharam bilhões e enquanto a população e os trabalhadores sofrem na pele
a ganância capitalista no nosso cotidiano. Os governos seguintes, eles aprofundaram esse modelo, que foram os governos do PT com Lula e a Dilma, em que a Vale alcançou lucros astronômicos. A gente teve o governo do Fernando Pimentel em Minas Gerais, que foi um verdadeiro garantidor de todas as necessidades dos grandes empresários da mineração. E a gente tem hoje o governo do Zema e do Bolsonaro, que estão envolvidos também até o último fio do cabelo com essas mineradoras, tanto assim que garantiu que Leonardo Quintão, da bancada da Lama, integre a Casa Civil do Onyx, do governo Bolsonaro, e que tem o Zema como verdadeiro paladino da privatização, que promete privatizar tudo e gerar mais tragédias e crimes como esses da Vale aqui no nosso estado. O Estado atua como verdadeiro balcão de negócios das mineradoras. A gente estava vendo o papel do Poder Executivo e do Poder Legislativo com a bancada da Lama. E a gente também tem um lobby da mineração, que também busca influenciar parlamentares, inclusive do PT, como a Marília Campos, que recebeu no ano de 2014 80 mil das mineradoras. Além disso, o Poder Judiciário, que se por um lado ele atua de maneira arbitrária contra nossos direitos democráticos no país, por outro ele garante a impunidade, já que a Vale até hoje não teve que pagar 1 centavo sequer devido a crimes ambientais, como que ela cometeu em Mariana no ano de 2015. Essa situação é uma verdadeira vergonha para o nosso estado e para o nosso país. É por isso que a gente precisa lutar, junto com a estatização da Vale, pelo confisco dos bens da Vale e dos grandes empresários da mineração, para a garantia dos empregos, para a garantia de todas as medidas mínimas de indenização de crimes ambientais. Enquanto a mineração estiver nas mãos dos grandes capitalistas, a gente vai seguir tendo um estado que depende das grandes mineradoras aqui em Minas Gerais. A gente tem uma situação absurda de que tamanhos lucros que eles recebem, apenas 3% retornam em royalties para o nosso estado. Além disso, a gente tem a economia do nosso estado que 10% do PIB depende da mineração. A gente não pode seguir com um modelo econômico desse tipo. Por isso que a gente precisa batalhar também por um verdadeiro plano de obras públicas, em que a gente possa envolver as pessoas para reconstrução de todo o dano e de toda a destruição causada por esses crimes, junto com complexificar a economia para que a gente não tenha um modelo de economia subserviente ao imperialismo, com a exportação de commodities com baixo valor agregado. Por isso que a nossa batalha pela estatização da Vale, sob gestão dos trabalhadores e controle popular, é parte de uma batalha por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, de ruptura desse modelo de economia que atende aos interesses imperialistas e que retira da população e dos trabalhadores toda a riqueza que a gente tem no nosso país. Por isso que a gente exige das grandes centrais, como a CUT e a CTB, que elas chamem urgentemente um plano de lutas, que transforme o repúdio em revolta e que a gente possa batalhar pela estatização da Vale, que a gente possa transformar a comoção numa verdadeira luta no nosso estado, pela estatização, se chocando com os lucros das grandes mineradoras, se chocando com todos os ataques que esses governos querem fazer contra os nossos direitos. E por isso que também os parlamentares do PSOL, os sindicatos dirigidos pela esquerda têm um papel muito importante nisso, de exigir um plano de lutas e também de não aceitar toda a demagogia que o PT vem fazendo, usando a possibilidade de CPIs da mineração para retirar o papel de protagonistas que tem que ter os trabalhadores e a população, para nos chocar contra todos esses interesses da mineração e dos capitalistas no nosso estado e no nosso país. Gente, estamos voltando aqui depois desse relato da Flávia, realmente bastante triste essa situação, uma tragédia capitalista terrível. Inclusive o jurista Sotomayor, aqui da Universidade de São Paulo, classificou Brumadinho como o maior acidente de trabalho da história do país, né? A grande parte, massa das pessoas, dos corpos encontrados e dos desaparecidos são trabalhadores da Vale, muitos deles terceirizados. Então mostra aí a face terrível da privatização e da terceirização do trabalho, ao nível que pode chegar, enfim, o lucro capitalista contra as vidas dos trabalhadores da população local.
Mas enfim, acho muito importante também, a gente convidou aqui hoje a Graziele e o Felipe, na verdade porque a gente também está vivendo um momento onde os trabalhadores estão dando demonstrações de resistência contra a continuidade, inclusive, não só desses crimes capitalistas, mas também dos ataques que estão sendo preparados aí na agenda política e econômica do Bolsonaro, do Guedes, do Onyx, enfim, toda essa cúpula política preparada aí para vir atacar os trabalhadores. A Graziele aqui, vou apresentar rapidamente, eu falei aqui no começo do programa, é professora da rede municipal aqui de São Paulo. Os municipários de São Paulo estão em greve, né? A segunda greve já contra o Sampaprev. Queria que você contasse um pouco pra gente, Grazi, que a gente vai escrevendo as notas, coloca lá Sampaprev e tal. Acho que muita gente não conhece o que é o Sampaprev e o que ele pode significar politicamente, se implementado e também se conseguir, com a resistência, os trabalhadores reverterem e vencerem, né? Os governos do Dória e do Covas. Então eu queria que você comentasse um pouco pra gente o que é esse Sampaprev e, enfim, a história um pouco dessa luta aí que os trabalhadores do município de São Paulo estão levando. Então, o Sampaprev, ele é a reforma da Previdência que foi aprovada em dezembro aqui no município de São Paulo. É uma tentativa do governo Covas e antes, em março, quando a gente organizou uma greve muito forte, que colocou mais de 100 mil trabalhadores nas ruas, uma tentativa do governo de fazer de o município de São Paulo um exemplo para o resto do país de como aprovar a reforma da Previdência, que a gente sabe que é um dos principais motivos pelos quais o Bolsonaro foi eleito, né? Para jogar as contas da crise nas costas dos trabalhadores e fazer a gente pagar com esse direito tão caro à população, que é o direito à aposentadoria. E aqui em São Paulo, o Sampaprev foi aplicado aumentando o desconto da contribuição previdenciária, do salário de todos os servidores, de 11% para 14%, junto com o imposto de renda, chega a quase 50% do nosso salário, é um verdadeiro confisco, você trabalhar o mês todo para deixar metade do seu salário para a prefeitura. Além disso, ele divide o funcionalismo entre os funcionários da ativa e os aposentados que já são da prefeitura e todos os outros que serão contratados, chamados nos concursos, né? Por quê? Porque os novos servidores, eles vão ter um teto de aposentadoria, que é o teto do INSS, que é um valor muito baixo, perto do que deveriam receber os trabalhadores e muito inferior ao salário do próprio prefeito Bruno Covas, dos vereadores que aprovaram esse ataque, que eles querem que a população ache que é um privilégio, mas é um salário, inclusive, muito baixo do ponto de vista do que deveria receber um trabalhador. E, além disso tudo, cria a Sampaprev, né, que é uma outra instituição que vai gerir a previdência desses servidores novos e que o prefeito Bruno Covas e os vereadores querem entregar na mão dos bancos exatamente para enriquecer os empresários, enquanto eles aprovam esse grande ataque que confisca metade dos nossos salários. Em março do ano passado, a gente organizou uma forte greve contra o Sampaprev. Como eu falei, tinham mais de 100 mil trabalhadores na rua. Nessa situação, a gente conseguiu derrotar parcialmente esse ataque. O Dória foi obrigado a recuar. Ele, que queria ser o grande feitor desse golpe contra os trabalhadores, foi obrigado a recuar, retirar o Sampaprev. Foi feito um acordo entre a Câmara e os sindicatos que criaria uma comissão de estudos onde os trabalhadores deveriam poder participar exatamente para discutir essa proposta que a gente não queria que fosse aprovada. Eles atravessaram isso, essa comissão de estudos não durou nem 30 dias. O parecer dos vereadores, que se posicionaram como verdadeiros inimigos da população, foi dizer que o Sampaprev era viável e aprovar esse ataque. Uma primeira votação aconteceu no dia 21 de dezembro, na calada da noite, à meia-noite, e a segunda no dia 26, um dia depois do Natal, inclusive com os trabalhadores levando uma dura repressão, acabando o ano com esse golpe e ainda apanhando da polícia do Covas em frente à Câmara, junto com as suas famílias que estavam lá organizadas no final do ano para lutar contra esse ataque, porque a gente sabe que essa questão da aposentadoria é uma demanda do conjunto dos trabalhadores, né? Uhum. E esse mesmo Dória, né, que está por trás da articulação desse pacote, né, do Sampaprev, é o Dória que está à frente de todo o processo de privatização, de precarização dos serviços de transporte metroviário. Felipe está aqui também participando da live hoje com a gente. O Guarnieri, ele é metroviário, trabalhador metroviário, e é um dos membros da CIPA, que é justamente o órgão que existe em defesa da segurança dos trabalhadores e usuários no metrô.
Guarneri, a gente viu também que houveram momentos aí na semana passada em que essas duas categorias se encontraram, né? Era a Assembleia de Professores votando a continuidade da greve e logo depois indo até a Assembleia de Metroviários, que estava preparando também para entrar no processo de mobilização. Queria que você contasse um pouco pra gente, assim, sobre o que foi esse processo, o que estava acontecendo ali dentro do metrô, que acho que muita gente não conseguiu saber, né? A mídia ocultou totalmente as reivindicações dos trabalhadores, inclusive deu muito mais voz para a empresa do que para toda a falcatrua que o Estado e a empresa estão arquitetando, e também como que você vê essa questão da aliança entre as categorias, né? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a live do Esquerda Diária. A gente de fato está vindo de uma mobilização muito forte também no metrô. Quando o metrô está toda hora na mídia, está toda hora nos jornais, na revista, então quando se fala em greve, praticamente está todo mundo com os olhares bem atentos no metrô, porque o trabalhador, a população, pega o transporte todo dia, né? E o que a gente, em primeiro lugar, veio se mobilizar é contra essa política mesmo de privatização que o Dória vem levando à frente, que afeta sim os nossos direitos. Vou até explicar isso mais para frente, mas em primeiro lugar a privatização é a parte de uma política que a gente vem denunciando, que mata, precariza o transporte público e deixa a população em condição insegura. Mata é o que a gente viu acontecer com esses relatos sobre Brumadinho, né? A ganância da Vale que deixou na lama, provocou mortes em centenas de famílias de trabalhadores, né? Tragédia que também poderia acontecer com a privatização que está acontecendo no metrô. Algum tempo atrás na mídia foi divulgada a colisão de trens que teve na linha 15 do monotrilho, né? E ela aconteceu justamente por conta de um sistema que chama CBTC, né? Que tem como objetivo aprofundar a política de privatização, retirando a função, né, do operador de trem. Os trens ainda rodam com o operador, mas esse sistema é uma transição para eles começarem a rodar sem o operador. E o que aconteceu? A tragédia só não foi maior, o trem poderia ter caído na avenida se não tivesse o operador de trem lá. Porque se fosse depender da precarização e dessa política de privatização, poderia ter tido uma tragédia maior, inclusive envolvendo também mortes em São Paulo. Então, aquilo que o governo quer passar na mídia, que a privatização melhora os serviços públicos, não é verdade, né? Eles atacam muito a nossa greve por prejudicar os serviços públicos, né? Mas a gente até fala, transtorno não é um dia, 2 dias de greve de metroviária. Transtorno é você pegar o metrô superlotado para ir e voltar do trabalho. Transtorno é você ter que pagar uma passagem de R$ 4,30. Transtorno é você ver sua casa ser invadida por lama por conta de lucro de empresário e por conta de lucro de capitalista, né? E esse processo de privatização, ele começou a atacar os direitos dos trabalhadores. São muitos trabalhadores que, apesar de fazer a mesma função, não recebem os mesmos direitos. Teve um processo de terceirização da bilheteria do metrô em várias linhas, em várias estações, que retiraram adicionais que os trabalhadores ganhavam, principalmente dos trabalhadores mais novos que estão na companhia hoje. E eles vieram com um ataque já nessa nova gestão comandada a mando do Dória, né, de atacar o nosso acordo coletivo, né? Vieram apoiados na reforma trabalhista, querendo atacar o nosso acordo coletivo e a nossa jornada de trabalho de 36 horas, implementando uma escala noturna para a gente trabalhar, piorando as condições de trabalho nosso, né, acabando com o regime de 36 horas. E parte desse processo de mobilização se combinou também com uma demissão de um companheiro nosso de trabalho, um operador de trem, eu também sou operador de trem lá da linha 1, né, o companheiro Joaquim, que ele foi demitido, né, a partir de uma mentira que a assessoria de imprensa do metrô fez, como também parte dessa política de privatização, porque no metrô, como não se investe dinheiro público no sistema público e esse dinheiro vai para os consórcios privados da CCR para alimentar os escândalos de corrupção, para sustentar os lucros dos empresários que controlam o transporte, existem muitas falhas no metrô por conta de falta de investimento. E aí o que essa demissão ela quer mostrar para a população? Ela quer separar nós metroviários da população, como se estivesse dizendo, tá vendo? A culpa das falhas do metrô está desse jeito, é a culpa dos trabalhadores, não é culpa dessa gestão corrupta que está na empresa. Então a gente começou uma mobilização muito forte, com retirada de uniforme, e aí na nossa assembleia, até para ligar com essa luta que a Grazi falou, foi muito importante e muito impactante para a gente, porque no primeiro dia de greve de professores, eles foram lá, organizados pelo movimento Nossa Classe, uma delegação de professoras, professores, servidores, para dar o apoio
a nossa luta, mas o que a gente viu acontecer também é que os metroviários se contagiaram e apoiaram também a luta dos professores, né? E eu queria destacar isso porque esse fenômeno que a gente vê acontecendo quando o trabalhador se reconhece na luta do outro é justamente o espaço que poderia existir para que as centrais sindicais pudessem ter uma política de coordenação real dessas lutas, né? Ao invés disso, elas fazem essas reuniões de cúpula sem presença de trabalhador na base, né? E no caso dessa mobilização, que inclusive estava apontando a partir da retirada de uniforme, a gente tirou os nossos uniformes em protesto, né, como trabalhou de roupa normal, em protesto contra a atitude da empresa, usou um adesivo denunciando a política de privatização e votamos um estado de greve, marcamos indicativos de greve, né? Infelizmente essa mobilização ela foi suspensa e foi traída por conta da política da ala majoritária do sindicato, dirigida pelo PCdoB, né? O PCdoB que está com o Maia no Congresso, né, como já foi falado aqui, e a gente não há de se esperar outra coisa. Esse PCdoB que está com o Maia no Congresso, nos sindicatos, está traindo a luta dos trabalhadores. E são esses setores que não deixam de ver que essas mobilizações que estão acontecendo nos professores, nos servidores e nos metroviários é parte de uma preparação de uma luta maior contra a reforma da Previdência. E estão tendo uma política que é uma política de desmoralizar a vanguarda para não se ligar à massa, para não se ligar à população, e por isso a gente tem que apontar uma alternativa para isso. A mobilização dos metroviários, imagine, se tem uma greve de professores e servidores em São Paulo, imagine se os metroviários também entram nessa luta, né? O quanto ia ficar fortalecido com a força social dos professores, que levam a educação para a população, com a força social dos metroviários, que levam o transporte para a população, o quanto poderia ficar mais à defensiva os planos do Dória e do Covas contra os trabalhadores. Claro. Não, inclusive, no ano passado, o acordo, né, de fim de greve, depois de todo o conflito de Sampaprev, foi um acordo articulado também pela direção do sindicato, né, Grazi? Inclusive a gente vê hoje que cumpre essa medida de não estabelecer nenhum nível de aliança, mas a gente vê que a greve está sendo bastante atacada pelo governo do estado e o sindicato nas assembleias, a gente foi acompanhando como Esquerda Diária e tudo mais, a gente vê que a postura do sindicato é uma postura de travar qualquer mecanismo de massificação ou inclusive de dar voz para os trabalhadores, né? Queria que você contasse um pouco como que essa experiência estando lá, assim, participando das assembleias, a gente sabe que você faz parte de organizar os comitês de base, etc., lá na Zona Norte, e que está bastante forte, né? Inclusive teve uma posição importante, uma composição importante de trabalhadores da educação participando da última assembleia. Eu queria que você contasse um pouco como que é essa experiência com o sindicato ali também. Então, a gente hoje tem uma grande contradição na direção do Sindicato dos Professores. Exatamente porque o sindicato é dirigido por um vereador do PPS, o Cláudio Fonseca, que é base aliada do prefeito na Câmara, que estava junto com Dória, com um panfleto com a foto dos dois, de braços dados nas últimas eleições municipais. Então, uma grande contradição, porque a direção que está à frente do sindicato hoje não é uma direção que está disposta a romper com a base do prefeito, romper ali com os políticos que estão se colocando como inimigos dos professores, como inimigos dos servidores, como inimigos da população, para lutar de fato pelos nossos direitos. Isso se expressou muito claramente quando em dezembro essa direção do sindicato, né, o Cláudio, pelo mandato dele enquanto vereador do PPS, que estava inclusive nessa comissão que deveria tirar um parecer em relação ao Sampaprev, junto com a vereadora Juliana Cardoso, do PT, que também está à frente, né, pela via do PT e da CUT, do Sindicerp, que é o Sindicato do Funcionalismo, quando eles foram parte de um acordo para eleger o Eduardo Tuma, do PSDB, para presidir a Câmara dos Vereadores. Ao eleger o Eduardo Tuma, eles foram parte de uma grande negociata do Covas, que distribuiu o cargo para todos os vereadores que votaram no Tuma, fortaleceram a base do prefeito na Câmara, e foi exatamente essa base fortalecida que aprovou o Sampaprev. Como eu falei, né, de maneira muito covarde, na calada da noite, e depois no dia 26, enquanto eles estavam lá votando e consagrando esse acordo deles, por troca de cargos, rifando nosso direito à aposentadoria, a gente, os professores, estávamos lá embaixo junto com os servidores e com as nossas famílias, sendo reprimidos de novo, assim, como se não bastasse a forte repressão que eles já tinham organizado contra a gente em março. Inclusive saiu na mídia internacional, quebraram o nariz de uma professora. É um nível de brutalidade com que o governo municipal trata os professores e os servidores
que é inadmissível, assim. E para atacar os nossos direitos, eles não têm medo de reprimir, não à toa, inclusive essa semana reprimiram de novo. E a direção do sindicato está no meio disso, na medida em que faz parte de um partido que traz trabalhadores que é a favor, inclusive, da reforma da Previdência, que aprovou a reforma, apoiou a reforma trabalhista, e que no sindicato quer falar que luta pelos trabalhadores, mas essa contradição se expressa também em cada assembleia, onde os professores e os servidores da base não podem falar. Se expressa também nas inúmeras contradições, onde eles não fazem de fato um chamado às centrais sindicais para que elas coloquem toda a sua força para que a nossa luta vença. Agora nessa greve tem sido uma grande batalha da base da categoria, uma exigência para que somem à pauta da greve as demandas mais sentidas pela população, os ataques à educação, a própria questão da reforma da Previdência Nacional. As direções aqui no município, os sindicais que estão à frente dessa luta, tanto o Simpen como o Sindicep são dirigidos pela CUT, deveriam ver na luta dos servidores agora que estão se levantando mesmo depois da aprovação, com a braveza de quem quer derrotar e reverter esse ataque, ver nisso um ponto de apoio para chegar em cada trabalhador, em cada trabalhadora que vai encontrar a escola fechada, que vai encontrar a UBS fechada, ver na questão da reforma da Previdência, em ligar a luta pela reversão do Sampaprev como junto a uma luta contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, deveriam ver nessa ligação um elo que pode fazer com que a nossa luta se massifique, que ela vença, que é que a população veja que a gente, ao lutar para reverter o Sampaprev aqui, está tentando também ser o estopim de uma luta maior, de uma luta a nível nacional contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, que vai atacar não só a gente aqui no município, mas os pais, os nossos alunos, a população que utiliza as UBSs, cada trabalhador desse país que vai ter que pagar com a sua previdência, assim. Então é uma grande contradição, inclusive, não existir por parte das direções um movimento de trazer à frente essa demanda, porque nós estamos falando de uma reforma da Previdência que foi aplicada aqui para abrir caminho, para aplicarem uma reforma ainda maior a nível nacional, e junto com isso trazer a população, né? Porque o Bruno Covas vai diariamente na televisão, se utiliza dos jornais que mais chegam nas pessoas para dizer que os servidores são privilegiados, que nós somos inimigos da população. E a gente sabe que a população sabe, assim como nós, que muitas vezes tiramos dinheiro do nosso bolso para fazer a cidade funcionar, enquanto eles estão desviando dinheiro, gastando dinheiro com coisas para enriquecer os empresários, a população sabe, assim como a gente, que as pessoas que mais sentem e que estão preocupadas com isso são os trabalhadores e não os governos, né? A ponte caiu no final do ano passado, causou um grande transtorno à população aqui em São Paulo, e o Bruno Covas, ao invés de resolver esse problema, estava armando um grande golpe, que era para aprovar a reforma da Previdência aqui no município contra os trabalhadores. Então, essa unidade dos servidores que estão em greve agora, com os trabalhadores, com a população, que sofre todos os dias com os casos do Bruno Covas, poderia ser fundamental para a nossa greve vencer. E essa é uma demanda que a gente, do Nossa Classe, vem colocando para a direção do sindicato, junto com vários professores da base. A nossa greve, para vencer, precisa ser também uma greve contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, e deixar isso bem claro, para a população saber que exatamente por isso é necessário apoiar essa luta, né? Grazi, me chamou muita atenção, na semana passada, na quinta-feira, circulou em vários grupos a imagem daquela professora que, a partir de um enfrentamento com a polícia que tentava reprimir uma manifestação pós-assembleia, né, de professores, ela aparece com o rosto machucado por uma agressão de um policial. A gente veio falando, inclusive a Maíra falou antes aqui, né, no mesmo programa com a gente, ela falou: o 8 de março não é qualquer 8 de março, é um 8 de março que vai acontecer numa situação onde as mulheres são a maioria da classe trabalhadora, a cara da classe trabalhadora no Brasil é feminina e é negra. E na verdade a gente vê isso se manifestar materialmente na mobilização dos servidores agora, né? Eram mulheres enfrentando a polícia, eram mulheres à frente da resistência à repressão. Como se sente isso lá, assim? Como que é esse papel das mulheres nessa mobilização que está acontecendo aqui em São Paulo? É muito impactante essa questão que você coloca, assim. De fato, a maioria das professoras são mulheres e a maioria do funcionalismo é de mulheres. Um funcionalismo de 120 mil pessoas que tem rosto de mulher, assim. E tanto na greve de março, como nos atos de dezembro, como agora, nessa greve que a gente começou no dia 4, essa questão é muito forte, assim.
As mulheres estão à frente e são muito combativas, tem muita disposição de se enfrentar e estão trazendo no bojo dessa luta para reverter o Sampaprev a disposição de ampliar essa pauta para uma luta que é muito maior, né? Uma luta em defesa dos direitos dos trabalhadores de todo o país. Quando a gente diz que quer lutar também contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, quando a gente diz que quer lutar em defesa da educação, em defesa dos serviços públicos que são oferecidos para a população, quando a gente organiza um grupo que era de uma maioria de mulheres que foi lá se solidarizar com os metroviários, né? Porque a gente sabe que assim como a saúde, a educação, o transporte é onde a população sente também o descaso dos governos, né? E é como você falou, o 8 de março nesse ano não é qualquer 8 de março. O 8 de março, no marco da eleição do governo Bolsonaro, um governo machista, misógino, que declarou guerra às mulheres, que declarou guerra às professoras, que o tempo todo quer atacar, por exemplo, na educação, o nosso direito a debater gênero, que quando fala que vai aplicar a reforma da Previdência a nível federal e vai igualar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, ignora a dupla e a tripla jornada de trabalho que a maioria das mulheres tem, o trabalho precário com que a maioria das mulheres, inclusive as mulheres negras, passam a vida toda tendo que trabalhar nos piores postos, na terceirização. Então essa questão, esse momento em que esse 8 de março vem sendo construído, coloca um grande desafio para o movimento de mulheres, que é fazer um 8 de março que tenha a cara das mulheres que estão lutando, que tenha a cara dessas mulheres que estão se levantando com todos os ataques que estão vindo em direção a nós para lutar, não só em defesa dos nossos direitos, mas em defesa dos direitos do conjunto dos trabalhadores, assim. Um 8 de março que expresse esse rosto, o rosto das mulheres trabalhadoras que estão se organizando para lutar. E vocês falaram também das centrais sindicais, né? Eu acho que as centrais sindicais vão poder cumprir um papel decisivo se elas de fato tiverem compromisso com os trabalhadores e com as lutas que estão colocadas aí, que precisam ser enfrentadas. Por enquanto não começaram ainda a organizar isso, então é uma questão que está atrasada e precisa começar. A CUT, a CTB, as grandes centrais, né, que estão hoje, que dirigem hoje o conjunto dos trabalhadores, precisam, ao começar um plano de luta sério contra a reforma da Previdência, também levar essa discussão da proximidade do 8 de março, dessa vanguarda de mulheres trabalhadoras que pode sim ser a linha de frente contra os ataques, organizar as trabalhadoras para construir um forte 8 de março que seja em defesa dos direitos das mulheres e contra a reforma da Previdência, trazer os trabalhadores homens para essa luta, a importância deles também se organizarem para lutar em defesa dos direitos das mulheres, né? Porque se a gente pode ser essa vanguarda que vai incendiar todos os trabalhadores para se enfrentarem com os ataques, o 8 de março tem a tarefa de queimar a largada dessa batalha tão importante que pode ter rosto de mulher. Inclusive, né, lembrando agora que dia 14 de março faz um ano do assassinato da Marielle, essa questão precisa ser parte do 8 de março aqui no Brasil e país afora e mundo afora também. A gente não tem que lembrar do assassinato dessa importante lutadora, que inclusive pode ter relação com as milícias lá no Rio de Janeiro, com o próprio governo Bolsonaro. Isso não assusta, pensando na misoginia que ele vem expressando, inclusive desde a sua campanha eleitoral. E lutar por justiça Marielle agora é inclusive lembrar que as mulheres são lutadoras, são combativas e que a gente não vai aceitar ser silenciada e ser calada nem por esse governo, nem pelos patrões, nem por ninguém que tente nos sufocar e impedir a gente de lutar. Muito bom. Antes da gente encerrar aqui, eu queria direcionar uma pergunta para o Guarnieri, porque o Guarnieri é um dos analistas que publica rotineiramente no Esquerda Diário, né, faz colunas, boa parte delas com conteúdo de denúncia justamente do papel traidor da burocracia sindical. Inclusive, algumas delas foram artigos que viralizaram, né, na nossa página. E na verdade o que a gente viu também é que, além dessas duas lutas tão importantes aqui em São Paulo, culminou na semana passada também um processo de organização de uma resistência contra a implementação da reforma trabalhista na General Motors, né, em duas plantas dela.
Então, a gente também esteve lá participando com o pessoal da Juventude da Faísca, que foi lá prestar apoio, trabalhadores do movimento Nossa Classe, membros do Esquerda Diário, redatores, etc. E, na verdade, a gente viu que ali também tinha um novo elemento que podia virar, né, uma unificação em São Paulo sem precedentes, né, em relação à resistência tanto à reforma da Previdência quanto à reforma trabalhista, inclusive todos esses elementos de pautar o tema das mulheres, etc., que a Graça está colocando aqui. Eu queria que você comentasse um pouco, Garnieri, se possível, essa questão da implementação da reforma trabalhista na GM, como que você vê esse problema, o papel que cumpriu ali bastante traidor das direções sindicais, né, da GM, e na verdade o que fazer, né, porque a gente está aí com essas centrais, né, o que a gente tem na nossa mão, o que a gente poderia fazer para superar esse limite e começar a construir uma resistência que possa ser um germe aí, né, de resistência e que possa trazer uma derrota para essa tentativa de implementar a reforma da Previdência. Agora lentamente vão aparecer também localmente reforma trabalhista e tudo mais. São todos ataques muito duros, né? Mostra a intransigência e truculência dos patrões, desses governos municipais, dos governos estaduais, o ataque que a gente está vendo em professores, o ataque que a gente viu no metrô. Inclusive eu não comentei anteriormente, mas no metrô o Dória passou por cima até do TRT e da cláusula de paz, que disse que era para reintegrar o nosso companheiro de trabalho e disse que era para suspender a jornada. E agora a GM, né, assim como o Dória fez com a gente no metrô, os patrões, né, a GM também fizeram uma chantagem para os trabalhadores, né, ou aceitam a aplicação da reforma trabalhista, né, ou trabalhador e família nas ruas. Essa chantagem, essa dureza, que ela representa parte de uma política, estratégia da burguesia, né, como principal objetivo de aprofundar uma derrota estratégica da classe trabalhadora, que é a implementação da reforma da Previdência, né, que já foi citada aqui, né. A burguesia ela tem um golpe institucional, né, apoiada pelos patrões, ela elegeu o Bolsonaro com esse objetivo. Tudo que acontece no Congresso Nacional, hoje, todas as articulações que acontecem é em torno da aprovação da reforma da Previdência, e por isso esses ataques tão duros que estão acontecendo, como teste de relação de força para aprofundar junto com a Previdência, a privatização, a reforma trabalhista, né? O problema é que essas articulações que a gente vê que acontecendo no Congresso Nacional é o que a gente também vê acontecendo na cúpula das centrais sindicais, né? E eu não digo das centrais sindicais só que apoiaram o golpe, também, né, como a Força Sindical, né, a UGT, que inclusive a UGT já está até apoiando também um tipo de reforma da Previdência, né, comprando todo o discurso do governo Bolsonaro, né, querendo que reforme e ajude os trabalhadores, mas a Força Sindical, a Nova Central, que a gente sabe que é parte de articulações que eles estão lá no Congresso negociando, né, as nossas cabeças, os nossos ataques. Mas eu digo também em relação ao papel que tem a CTB e a CUT, né, que são dirigidas pelo PCdoB e pelo PT, que tem peso orgânico dentro da classe trabalhadora, né, e que poderia estar fazendo diferença nesses conflitos que estão abertos, né? Como eu falei anteriormente, se tivesse em curso hoje uma política de solidariedade de classe que unificasse essas lutas, unificasse esses processos de mobilização, não deixasse a vanguarda operária que está se mobilizando, está querendo resistir, isolada da massa, e pudesse ter uma política de hegemonia dos trabalhadores para ganhar o apoio da população, a gente poderia estar numa relação diferente de forças para poder enfrentar esse pacote duro dos trabalhadores, né? E a gente sabe que o papel que essas direções exercem, por exemplo, as centrais sindicais, no dia 2 de janeiro soltaram uma carta pedindo diálogo com o Bolsonaro. Vergonhoso. Pedindo diálogo com o Bolsonaro e pedindo respeitosamente um processo de negociação. Qualquer peão, qualquer trabalhador sabe que a negociação só não se pede com respeito, porque o único diálogo que o patrão ouve é quando a gente para de trabalhar, quando a gente faz greve, quando a gente faz manifestação e vai para a rua. E esse foi o papel que as centrais sindicais começaram, né, iniciando o ano, né, com esse discurso. Depois viram que o Bolsonaro, lógico, não queria dialogar com central sindical nenhuma, né, porque o projeto dele, inclusive, é passar por cima dos sindicatos, passar por cima de qualquer mediação para aprofundar os ataques trabalhadores, né? E tentaram começar a fazer aqueles velhos discursos vermelhos de chamar um dia nacional de mobilização, que seria o dia 20 de fevereiro, mas continuam sem ter sem chamar um plano de luta, né, que hoje passaria por unificar essas lutas que estão em curso, né,
mas também para poder organizar o trabalhador em cada base. Porque o que a gente acontece? O problema é que a gente tem uma dinâmica que acontece no movimento sindical, que as centrais se reúnem em cúpulas e os trabalhadores ficam distantes das suas decisões. Né? Isso impede o protagonismo dos trabalhadores nesses processos de mobilização. E aí o que prevalece é a estratégia dessas direções do movimento sindical, né? E a sua estratégia de frentes parlamentares. A gente já citou aqui o caso do PCdoB está apoiando o Maia, mas também os casos das frentes parlamentares, né, como o PT, né, e o próprio PSOL, né, estão fazendo hoje com partidos burgueses, como se fosse possível algum tipo de democracia com quem apoia o golpe ou com quem quer retirar direito dos trabalhadores. Não à toa, lá no metrô, sabe quem ajudou o PCdoB a suspender a mobilização dos metroviários? O PT e correntes do PSOL, né? No caso, a resistência e a insurgência. Né? Ajudaram, votaram a favor de suspender a mobilização, né? Alimentando não só um grande ceticismo em relação que eles têm a classe trabalhadora poder reverter processos de relação de forças na sociedade, mas também mostrando o papel que o pessoal está tendo, né? Ao mesmo tempo que ele está articulando esse tipo de frente parlamentar no Congresso, ele deixa de fazer um papel importantíssimo no movimento sindical, que seria o quê? Lutar por construir frações, né, classistas, revolucionárias, que pudessem, né, ter uma política de independência de classe alternativa ao que a burocracia sindical vem fazendo, né, e vem dando tanto custo em relação à luta dos trabalhadores. Né? A gente está sentindo isso agora nesses processos de mobilização. Né? Por outro lado, uma organização, inclusive, que se reivindica antiburocrática e se organiza através de sindicatos, através da CSP com lutas, que é o PSTU, acaba se adaptando profundamente nesse discurso da burocracia, não só nas reuniões de cúpula, né? Que tem, enfim, cumprindo um papel meio que às vezes de mediação na reunião para que saiam acordos menos, não tão ruins, né? Um mal menor dos acordos entre as direções lá do movimento sindical, mas que isso na prática também leva a uma política de adaptação, porque a Conluta se reúne em vários sindicatos. Né? Era uma situação extremamente difícil que estava passando os trabalhadores da GM, porque, como eu falei, era uma chantagem, né? Era ou aplicação da reforma trabalhista, né, ou demissão. É a mesma coisa que o Paulo Guedes está fazendo em relação à Previdência. Né? Ou você tem emprego, ou você trabalha com menos direito. É chantagem atrás de chantagem para os trabalhadores. Isso é difícil para uma mãe, para um pai de família, para gente que, enfim, depende do trabalho para sentar. Era uma situação complicada. O problema é que teve 7 reuniões de negociação e não teve uma política que articulasse nos sindicatos, mesmo que a burocracia, que a gente sabe, não iria encampar uma política como essa, porque não estão preocupados em resolver isso, mas na própria Conlutas poderia ter encampado uma política de solidariedade entre os seus sindicatos para que o trabalhador da GM pudesse sentir respaldo em torno de negar o acordo que a GM estava propondo e pudesse se sentir fortalecido em poder ir para a luta, em poder ir resistir. Só que essa política não foi feita. Essa política não foi preparada, né? Nem durante todo esse período e nem no momento da Assembleia. Acabou que levou uma Assembleia que é onde o sindicato se posicionou contra, mas nenhuma alternativa em torno da aplicação do pacote que a GM estava lá, atacando a jornada de trabalho, atacando o salário, foi implementada. Então, essa situação que está colocada agora, acho que a gente tem que entender que é fundamental, a cada processo de mobilização, a gente exigir das centrais sindicais, das direções, que massifiquem esses processos como parte de preparação dessa luta importante em torno da reforma da Previdência. Né? Porque fortalecer esse chamado e construindo frações hoje no movimento operário que lutem por essa política, que encampem essa exigência e denúncia ao papel que a burocracia sindical vem cumprindo, é o que pode nos deixar fortalecidos, né, para batalhas que podem vir no nosso próximo período. Né? Por isso que a gente defende, né, como MRT, e constrói frações revolucionárias do movimento operário como o movimento Nossa Classe, que é fundamental a gente recuperar os sindicatos da mão dos trabalhadores. Né? Se o sindicato estivesse com a mão dos trabalhadores e não estivesse na mão dessa burocracia, a gente poderia estar numa situação de força diferente hoje do processo, para conseguir dar uma resposta de fundo aos principais problemas do país. Porque se o trabalhador assume um protagonismo através da sua mobilização, através da luta, ele pode colocar como centro da ordem do dia não os ataques como a burguesia está fazendo no Congresso Nacional, mas as saídas de fundo do que o capitalismo coloca para eles. Por exemplo, o não pagamento da dívida pública, por exemplo, a estatização do sistema financeiro, dos grandes monopólios, a estatização dos serviços públicos, a estatização do transporte, como no caso do metrô,
Quem faz o metrô funcionar são os trabalhadores e a população. Não são um bando de corrupto ligado às multinacionais, ligado ao governo que tem que controlar. São os trabalhadores. E é com essa alternativa que a gente vai para o movimento operário construir as nossas frações, porque a gente acha que construindo essa alternativa junto com os trabalhadores, fortalecendo os comandos de base, fortalecendo a auto-organização, a gente pode apontar uma saída concreta e impor uma derrota a esses planos e esses ajustes que a burguesia quer, e os patrões querem por a gente. Uau, respiro. No meio de tantos ataques, a gente pensar, né, como articular nossas forças, como colocar as mulheres à frente em todo esse processo, como unificar as lutas. Acho que é uma conversa bastante para sair daqui, arregaçar as mangas e se organizar, né? Então, parte dessa conclusão, eu queria convidar todo mundo a seguir acompanhando aqui o Esquerda Diária. O Guarnieri tem uma página no Facebook também dedicada aos debates junto aos metroviários. Existe uma página do Movimento Nossa Classe Educação, Movimento Nossa Classe em Metroviários, também para quem quiser seguir acompanhando os debates, aprofundar algumas reflexões. A Maíra também, que esteve aqui antes, também tem uma página no Facebook, queria convidar o pessoal também a entrar lá, conhecer, compartilhar as publicações, ler e obviamente acompanhar nosso diário digital, Esquerda Diário. Quem tiver interesse também em temas internacionais, muita coisa está lá. E tem muita coisa também nas outras páginas dos outros 11 países que fazem parte aqui da nossa rede internacional. Então eu queria agradecer quem assistiu aí até agora. Fica o convite a participar do lançamento do livro da Rosa Luxemburgo. Nossas ideias não partem do zero, elas vêm de experiências históricas. A Rosa é uma grande contribuidora das lições revolucionárias que a gente carrega até hoje. Então eu queria fazer esse convite aí também para todo mundo, agradecer o pessoal da equipe de apoio aqui, técnica, que garantiu a exibição da live, todas as ideias novas que vão surgindo a cada apresentação nossa. E a gente se vê na próxima live, debatendo aí também o tema da França. Até mais!